vivemos no Brasil. O Brasil obedece um regime político-administrativo chamado presidencialismo, onde temos um presidente da República na esfera federal, onde temos na esfera estadual um governador e na esfera municipal um prefeito. Pois bem, estamos debaixo de autoridades, não é verdade? O governo está acima de nós. E quem está acima do governo? Não estou falando de questão espiritual, não estou falando de Deus. Eu estou falando de questão terrena. Quem está acima do governo? Aparentemente, meu amado, ninguém. E ao longo da história, a imprensa sempre passa para a gente que não tem ninguém por trás. Mas a verdade pura, simples é essa. Existe alguém por trás do governo. Do governo do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Itália, de quase todos os países do mundo, escapando aí talvez 0,5%. Quem está por trás dos governos? 13 famílias, chamados de Illuminati. Eles se consideram Illuminati porque acham que eles são os iluminados, os que estão no topo da pirâmide, os que enxergam a todos que estão embaixo da pirâmide e controla a todos estes. Para ser bem breve, já que temos DVD explicando detalhadamente esse assunto, eu digo para você que quando Deus espalhou os homens que estavam na Torre de Babel tentando ser maiores que Deus, esses homens saíram pelo mundo e formaram nações. Formaram Babilônia, formaram Grécia, formaram Egito, formaram Roma e, por último, formaram o pé de barro com pé de ferro, ou pé de ferro com pé de barro. A Grã-Bretanha e Estados Unidos. Se você ler a Bíblia, no capítulo 2 do profeta Daniel, você vai ver o sonho do Nabucodonosor, a estátua do sonho. A estátua é figura realmente dessa questão dos Illuminati. Você busque na internet também, que não fique só nas minhas palavras. Por enquanto ainda dá para buscar as coisas na internet que não passam pelo crivo da elite global, do sistema que governa o mundo. Então você ainda consegue ter acesso. Procure na internet mais informações sobre os Illuminati, que eu creio que seja muito importante para que você possa compreender todos os nossos trabalhos, os nossos DVDs. Quando nós alertamos a você sobre os malefícios que a televisão causa na sua casa, já que ela entra aí todo dia, você às vezes pensa assim, poxa, isso não é assim também não. Olha, meu amado, você sabe muito bem, eu já convivo nesse meio há muito tempo. Convivi, na verdade, de televisão. E a gente sabe realmente como elas funcionam. E, por exemplo, quando um produto novo vai chegar ao mercado, é claro que a empresa, ela paga a emissora de televisão para divulgar aquele produto. Muitas das vezes você vê a divulgação do produto no intervalo comercial da novela, do filme, do desenho animado, dependendo do segmento, aquela propaganda entra no horário adequado. Se for uma propaganda voltada para o público infantil, entra no horário do desenho. Se for um produto para o público feminino, entra no horário da novela, enfim, é assim, não é verdade? Agora, além da televisão receber o dinheiro advindo de patrocínio para ela se manter, ela tem uma obrigação maior, e eu digo obrigação, manter o sistema, fazer o que é do interesse dos Illuminati. E também, da mesma forma, ela divulga as coisas que são do interesse dos Illuminati. Um exemplo para você. Quando a televisão quer divulgar algo que é nocivo à nossa sociedade, mas que ela tem que divulgar porque os Illuminati assim querem, ela usa uma estratégia que você não percebe de jeito nenhum. Fica oculto a sua visão, a sua audição. Mas subliminarmente, ou seja, abaixo do limite de entendimento, no subconsciente, ela consegue passar de forma incrível, total, aquilo que é de interesse que ela divulgue para a sociedade. Eu vou trazer agora um exemplo disso da própria Rede Globo, você vai analisar comigo. E já vai um aviso, muito cuidado.
Cuidado com a televisão que entra na sua casa. A missão dela é estragar os planos de Deus. A missão dela é confundir você. A missão dela é acabar com a sua família. Um perigo conhecido por apenas 3 letras, GHB, acaba de chegar ao Brasil. Pior, já começou a fazer vítimas. Que droga é essa? É a Rede Globo fazendo a propaganda de uma nova droga que está chegando ao Brasil. É uma notícia que interessa muito a quem é viciado em drogas. Por isso, o repórter já começa dizendo assim, ela tem 3 letras, para que a pessoa grave bem e fala as letras que eu não vou repetir, porque eu não vou fazer propaganda. E depois a Glória Maria chama a expectativa. Ela fala assim, que droga é essa? Para quê? Para que as pessoas que são viciados prestem bastante atenção na reportagem. E você também vai prestar e vai observar comigo como a Globo faz para divulgar uma nova droga, mostrar as suas vantagens, entre aspas, sem que você, que é do bem, perceba. Que droga é essa? Um rapaz de classe média passa mal em um hospital em São Paulo. Minutos depois, entra em coma. Um ano depois, no Rio de Janeiro, a cena se repete. Um jovem fica entre a vida e a morte. Para os médicos, um quadro clínico complicado. Batimento cardíaco baixo, dificuldade de respirar. Por pouco, os dois escaparam da morte. 30 segundos se passaram dessa matéria. 30 segundos. É o tempo que eles demoram falando mal da droga. Depois só fala bem. Repara também que o repórter diz assim, uma pessoa passou mal. Quer dizer, no meio de milhões, uma passou mal. E depois de um ano, uma outra passou mal. Ou seja, o número de pessoas que passaram mal com a droga é muito pouco. Uma pessoa e depois de um ano, outra. Vamos ouvindo, tem mais coisa. Foram as primeiras vítimas no Brasil dos efeitos de uma droga produzida em laboratório. Aí você já percebeu que eles estão dizendo que a droga não mata. Foram as primeiras vítimas e sobreviveram. E agora a explicação também do nome complicado, para que você entenda, e simplificado nas 3 letrinhas que ele fala aí, que eu não vou repetir. E de nome muito complicado. Ácido gama-hidroxibutírico, mais conhecida como GHB. A droga líquida perigosíssima que turbinou muita gente neste carnaval. Você reparou bem? É uma droga que turbinou muita gente nesse carnaval. O que eles estão dizendo? Que a droga não mata. Um monte de gente no carnaval tomou, se turbinou e não morreu. Então, você também pode tomar. É isso que eles estão dizendo. E agora mostra um especialista, alguém que passa credibilidade, explicando detalhadamente que é a droga, como usar, enfim. Olha aí. É uma substância sem cor, sem cheiro, sem gosto, e que pode ser misturada, por exemplo, em qualquer coisa, até na água, sem que se perceba que está misturada. Ele é um depressor do sistema nervoso. Não é um estimulante, não é um perturbador, não tem as características do êxtase, que é mais uma anfetamina. Ele é mais parecido com os calmantes. Reparou bem? Reparou a propaganda que essa pessoa que se diz aí, ou se apresenta como alguém que entende do assunto, falou? É como um calmante. O GHB é tão potente que chegou a ser usado nos Estados Unidos para tratar distúrbios do sono. O GHB ele era vendido como em farmácia, loja de suplementos vitamínicos e tal, até ser proibido. Aquela droga fatal dos 30 segundos do início dessa propaganda disfarçada, a droga fatal terrível, já não é tão terrível, olha aí. Era vendida normalmente em farmácia, parecia com um sonífero, né, um calmante, tratava de surdos, ela era até benéfica. Vamos vendo. Por causa dos efeitos colaterais, o governo americano declarou o produto ilegal e inseguro em 96. Mas jovens ainda arriscam a vida usando GHB nas academias. Bom, chegamos na academia, chegamos onde eles queriam, onde os Illuminati queria, o público que ele quer atingir, né?
É esse aí da academia. É para esse que a propaganda está sendo feita, principalmente. Então agora, quem é de academia vai ter agora a informação do especialista dizendo por que o pessoal de academia usa essa droga, que já sabemos que não faz tanto mal, porque era vendida até pouco tempo na farmácia, porque ela parece mais com sonífero, né, um calmante, que ela já foi até usada como tratamento para surdo. Então agora vamos ver o especialista falar aí as benécias, entre aspas, dessa droga. Eu fico enojado com a Globo. Ele melhoraria a disposição do indivíduo para a atividade física e supostamente ele melhoraria a massa muscular. E também nas raves, festas de música eletrônica. Numa pista de dança, você consegue identificar alguém que está turbinado, movido pelo GHB? Consegue. Você já vê ela de longe. É a pessoa que fala mais, é a pessoa que dança mais. E aí, outro público de interesse deles, não é só o pessoal da academia, o pessoal que frequenta rave, de baile, de festa, né? O pessoal que gosta de se divertir, também é um público-alvo. E o que acontece com esse público-alvo, né, do pessoal da rave? Você consegue notar alguém que está turbinado? Claro, é o que está se tirando onda, é o James Brown da festa, é a Celine Dion da festa, enfim, é quem está aparecendo. E quem não quer aparecer, meu amado? Quem não quer ser o centro das atenções nessa atual conjuntura, onde isso é impregnado pela televisão na mente de todo mundo o tempo todo? Queremos ser as garotas mais populares da festa. Isso. Ah, e ter as fantasias mais bonitas. E queremos que todo mundo nos olhe. Isso. Vamos continuar. Quem não quer ser o centro das atenções? E é por isso, é lógico, é para esse público que essa droga serve, e é isso que os especialistas, ou supostos especialistas no assunto, estão aí ajudando a Globo a divulgar dentro da sua casa para o seu filho e para a sua filha. Na verdade, o que o indivíduo começa a sentir não são os efeitos depressores, são os efeitos desinibidores. Primeira vez eu passei mal, vomitei muito, tomei e vomitei muito. Agora, claro, né, tem que saber a palavra do usuário, né? Tem que ter aí o depoimento, o testemunho do usuário. E ele disse que a primeira vez ele passou mal, na primeira, né? Depois é mole, depois tu pode tomar a vida, tu não vai passar mais mal. Me perdoe, mas eu fico irritado. Na minha casa não se vê Globo, desde muito tempo atrás. Ela é a pior, não é a única não, mas ela é a pior, porque ela foi feita aqui no Brasil pelos Illuminati. Ela foi feita pela Time Life, tem um DVD nosso que prova isso, as pessoas da Globo falando. Ela tem esse propósito, é propósito de Satanás para destruir a sua família, você, sua mulher, ou você, seu marido, seu filho, sua filha, para destruir tudo. É esse o propósito dessa emissora podre. Vamos ver que eu estou enojado de ver isso aqui, eu não gosto nem de ver nessa reportagem, vamos ver. No caso do GHB em doses baixas, o cérebro funciona em câmera lenta, como se fosse o início de um pileque. Em doses altas, o GHB provoca um apagão cerebral. O usuário não se lembra de nada. Por isso, o GHB é conhecido como a droga do estupro. Não parou por aí, não. Você quer o pior? Você quer o pior? Essa droga é indicada também para quem quer estuprar alguém. Olha como é que se estrupa alguém com essa droga. A Globo ensina. Está ensinando na sua casa para o seu filho. Está ensinando para você, para sua mulher, para todo mundo aí na sua casa. Você ainda quer assistir essa praga dessa televisão na sua casa? Olha aí eles ensinando para que serve, como usar ela no estrupo. Olha aí se eu estou mentindo. Por isso, o GHB é conhecido como a droga do estupro. Era oferecido para alguma menina, para alguma moça. Ela entrava em sonolência perto do coma, sofria um abuso sexual e, quando acordava, ela não conseguia se recordar de nada. Identificado o estuprador, ele vai responder por estupro e tráfico de entorpecentes, quer dizer, ou seja, eu teria uma pena mais severa para ele porque teria 2 crimes que ele estaria cometendo. E é claro, né, meu chefe, tem que explicar para ele que ele corre risco de ser preso, que ele tem que fazer isso com cuidado, né? Tem que explicar, senão ele vai sair estuprando todo mundo. Tem que explicar direitinho pra ele aí que ele só vai poder estuprar na hora que não tiver sujeira pra ele, porque senão ele vai preso. O assunto é tão sério que nos Estados Unidos, parentes das vítimas do GHB criaram um site para alertar sobre os perigos da droga. Até agora, 240 pessoas morreram. Tá falando que foi criado um site na internet para alertar pelos perigos da droga. Pode estar certo, meu amado.
Não é para que a pessoa não tome e não use, não. É para que a pessoa saiba tomar, usar e continuar vivo para poder usar muito mais tempo. Tá certo? É esse o exemplo que eles estão dando. Não pensa que é outro, não. O GHB é vendido em pequenas doses, 3 mililitros, e o custo é extremamente alto, R$ 80 cada dose, para um efeito que não passa de 3 horas. A cidade de Columbia, Nova York, uma das maiores autoridades em drogas sintéticas, alerta. E agora, para fechar com a chave de lama de Satanás, para a Globo fechar a entrevista dela, ela sempre usou essa tática, isso é subliminar. Ela pega uma autoridade estrangeira, porque todo mundo, e eles já acostumaram assim, ver mais credibilidade no estrangeiro do que no brasileiro. Então pega-se agora, olha bem, pega-se uma autoridade, eu não sei se é autoridade, uma suposta autoridade estrangeira, e essa autoridade estrangeira agora na sua casa, para você, para o seu filho, para a sua família, vai dar a seguinte explicação, olha aí. Quando essa droga é tomada regularmente, as pessoas podem se viciar tanto que chegam a ter que tomar de 2 em 2 horas. Conheço o caso de pacientes que acordam no meio da noite só para tomar outra dose de GHB. Viu? Você viu a explicação desse sujeito? Que o Senhor possa ter piedade dele também. Ele explicou que a droga é tão boa, que a pessoa vai tomar de 2 em 2 horas e ainda vai querer acordar no meio da noite para tomar mais droga. A droga é excelente. É isso que ele está dizendo aí, meu amado. Ou não é isso? O medo é de morrer usando essa droga. Ou qualquer outro tipo de droga que a pessoa use. Eu acho que todas as pessoas que usam droga têm medo de morrer. E no final, quem mais, né, ou melhor, pode falar sobre o assunto, que é o usuário, dizendo realmente que o perigo, o medo é de morrer. Eu pergunto a você, pergunta a um viciado perto de você se ele tem medo de morrer de droga. Pergunta a um. Você conhece quantos, né, que você sabe que é viciado, fora os que você não sabe. Pergunta a um deles. Você tem medo de morrer do uso de droga? Tu vai ver se alguém tem medo de morrer do uso de droga? Fala sério. E a você, meu amado? É você quem decide, a casa é sua, o filho é seu, a família é sua. Ou entrega tudo na mão do Senhor e tem novidade de vida. Ou você deixa na mão de Satanás como está. Porque uma coisa é verdade, não tem como fugir. No momento em que a sua família liga a televisão para assistir essas maldições, você está colocando assim, ó, a sua família diante da presença de Satanás, do diabo, do inimigo. Essa é a grande verdade, ou eu estou falando besteira? Se eu não tivesse mostrado para você esse lado dessa propaganda, porque eu conheço disso, Deus me fez conhecer essas coisas. Não de droga, que eu nunca nem fumei, nunca experimentei nada. Eu digo de droga, não digo de televisão, que também é uma droga, né? É uma droga perniciosa, é um câncer. Mas o que eu estou dizendo para você? A gente conhece de televisão. E por isso eu posso dizer para você, se eu não tivesse mostrado esse lado dessa reportagem, você acharia que foi uma reportagem nociva? Você não acharia, mas ela ia ficar no subliminar de quem usa droga. Essa pessoa quer ser o cara da academia, essa pessoa quer ser a menina da danceteria. E é o que eles disseram na propaganda, você pode repetir aí quantas vezes quiser. Você vai ver realmente se eu estou falando aqui é ou não é a realidade. Eu fico muito triste. Fico muito triste mesmo. Um meio de comunicação poderoso desse. Poxa, tem dinheiro pra caramba. Poderia fazer um trabalho tão bom em prol da sociedade. Por que se utiliza para fazer em prol dos Illuminati, dos Satanás? É claro que se não fosse para fazer em prol deles também, eles não estariam no ar, né? Porque aí não deixava. É complicado. É um negócio mecânico. Você não tem como fugir. Então, meu amado, fica aqui esse alerta. Cuidado com a televisão. Não é só a Globo, não. São todas. Agora, a Globo é a mãe das perniciosas televisões que estão no planeta. Procure saber sobre o Big Brother. Não pense que é só um programa de entretenimento da televisão, não. Ele é mais reality do que você imagina. Ele é mais realidade do que um reality show, do que uma realidade de televisão. Ele é muito mais real. Pesquise na internet. Procure sobre George Orwell. Procure sobre o livro 1984. Saiba o que é Big Brother. E infelizmente, e aí de acordo com a palavra de Deus também, infelizmente não tem como escapar. Nós vamos viver todo debaixo do Big Brother muito em breve, não vai ter jeito.
Hoje eles estão fazendo como objeto de cobiça. As pessoas querem ir para o Big Brother. Quando vê o que é o Big Brother de verdade, leia o livro que você vai ver. Quando você vê o que é o Big Brother de verdade, o reality, aí já não vai querer mais estar nele. Só que aí... O povo não é bobo. Abaixo a Rede Globo. Mas, meu amigo Rubens, onde é que vamos denunciar todas essas porcarias, podridões que a Globo faz? Algumas pessoas já tentaram denunciar. O Brizola mesmo foi um, não vou defender nem falar mal, não é o caso aqui. Mas o Brizola, que tentou ser presidente da República, esteve várias vezes em confronto com a Globo. Costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria. A Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. Eu acho que ele é mais poderoso que o Cidadão Kane, inclusive. O Cidadão Kane nunca imaginou que tivesse poder todo. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. E o que aconteceu é que ele foi aniquilado, você sabe disso. A própria governadora Rosinha, quando era governadora, a esposa do Garotinho, ela apresentou uma série de denúncias contra a Globo na Assembleia Legislativa. E deu em quê? Olha aí, ó, as denúncias dela, que não deram em nada. A onda de denúncias contra a Rede Globo nesta semana foi ao ápice na última quinta-feira. Durante um discurso na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a governadora Rosinha Garotinho revelou os detalhes do que pode ser um grave crime contra o sistema financeiro no Brasil. Ainda mantém um paraíso fiscal em Bahamas. A conta número 91493 no Banco Credit Suisse, com mais de 100 milhões de dólares. Isso é uma imoralidade. A governadora também denunciou operações da Rede Globo que teriam lesado o Banerj, antigo Banco do Estado do Rio de Janeiro. Essa mesma organização que cobra justiça e crescimento econômico do Estado e insiste em publicar dados que não condizem com a verdade, cometeu um ato considerado o maior assalto aos cofres públicos da história do país contra o antigo Banco do Estado do Rio de Janeiro, o Banerj. A governadora detalhou até um possível esquema de sonegação de impostos. Segundo ela, as organizações Globo não repassam ao Estado o ICMS cobrado dos assinantes de TV a cabo do grupo. A empresa deve 52 milhões de reais ao Rio de Janeiro, disse Rosinha. Essas práticas ilegais das organizações Globo são protegidas por quem? Mas eles não calarão a nossa voz. Não é à toa que o povo diz: o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Ela apresentou fatos, números, dados que precisam ser apurados. Porque, como qualquer outra empresa nacional, a Rede Globo não pode estar acima da lei. O discurso da governadora, que é um discurso oficial, feito por uma autoridade pública, que noticia um crime, é considerado uma notícia crime que, por si só, já pode dar início a uma investigação contra crime contra o sistema financeiro nacional, pela Polícia Federal. Nenhuma instituição responsável por apurar as denúncias contra a Rede Globo se manifestou sobre o assunto. O Ministério Público, a Polícia Federal, a Receita Federal e o COAF, órgão que investiga crimes contra o sistema financeiro, não quiseram comentar as acusações e nem informaram se vão abrir procedimentos de investigação. Até agora, silêncio total. A Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do Carnaval Carioca. O que eu quero dizer é que não tem como denunciar, não tem a quem denunciar. Nós não estamos na mão de alguém que possa nos defender. Essa é a verdade. O único que pode defender você é Deus. E quem pode defender a sua família é você.
Como é que você defende a sua família? Mostra esse DVD para os seus filhos. Mostra esse DVD para sua filha. Mostra esse DVD para todos que veem Globo na sua casa. Explique, sabe o que para eles? Vocês podem viver sem ver a Globo. Não precisa ficar vendo a Globo para sobreviver. Explique para eles, olha, esse eletrodoméstico, isso é a televisão. Isso não é um ser humano, isso não é um membro da família. Isso é só um eletrodoméstico. Tá certo? Você liga ele uma vezinha para ver um futebol, uma atração qualquer. Esses meios de comunicação, até as rádios evangélicas também, é para distrair, não é para construir. As televisões são para formar, não para informar. É uma verdade que não tem como sair dela, é a realidade. Quanto mais nós pudermos ficar livres disso, mais nós vamos estar na presença de Deus. Porque Deus não se agrada dessas coisas. Essas banalidades que a televisão mostra na sua casa todo dia. Tudo fica banal na televisão, não é verdade? E não adianta ficar aqui falando e continuar usando. Eu posso falar, eu abro a boca para falar, porque quem me conhece sabe, na minha casa não se vê Globo. Principalmente Globo, e muito pouco se assiste outras televisões. Tem outros meios mais instrutivos de se viver. Não precisa ficar vivendo só de absorver tudo que a televisão manda. Nós estamos, meu amado, essa é a verdade, sem ninguém pela gente. Nós só temos Deus do nosso lado. E nós temos a obrigação de passar para os nossos filhos essas verdades. Se eles não aceitarem, nós podemos até lavar as mãos, vai fazer o quê? Mas não podemos nunca pecar pelo erro da omissão, de um dia alguém chegar e dizer, ó, não me falaram, eu não sabia, eu não vi. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Sabe a reportagem da Globo sobre a nova droga que está nesse DVD? Algo mais me ocorreu sobre ela. Para fechar a matéria, o repórter apresenta alguém como um especialista no assunto de drogas. Médico Todd Benya, da Universidade de Columbia, em Nova York. Colômbia é a menina dos olhos dos Illuminatis. Em Colômbia temos a sede do governo americano, a estátua de George Washington, que é uma homenagem ao cabeça de bode. Repare a semelhança. Temos o obelisco, que é uma homenagem ao falo, ou seja, ao pênis, o mesmo que as religiões pagãs adoravam no Oriente Médio, nos períodos bíblicos, e que colocaram na Praça São Pedro, no Vaticano. Diversas construções do Distrito de Colômbia têm seus símbolos ocultos. E justamente também por serem devotos de Colômbia, que também é conhecida como Artemis, a deusa egípcia, que também é conhecida como deusa Diana dos Éfesos, o Distrito Federal Americano, a nave espacial, a rede de TV CBS, a Columbia Broadcast System, a produtora Columbia Pictures, a gravadora de CDs Columbia, inúmeras outras homenagens foram feitas a essa deusa Artemis, também conhecida como Columbia, também conhecida como Diana dos Éfesos. Agora, uma reflexão. Seria esse especialista ou membro Illuminati diretamente interessado na divulgação da droga? Por isso estaria participando do encerramento da entrevista? Não podemos afirmar com certeza. Mas vindo da Globo, tudo é possível. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Globo e você, tudo a ver. Será que ela e você têm tudo a ver? Assista nossos DVDs e conheça aquilo que a TV esconde de você.
oculta. Porque está escrito: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Não há nada oculto que não haja de ser conhecido. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. How would you know the difference between the dream world and the real world?